Bora lá que nesse vídeo vai ter muita polêmica, galera, porque quem acompanhou o Vasco e Fluminense foi terrível. Incompetência aconteceu demais graças à nossa querida e amada Ferg, que faz um campeonato carioca terrível. E claro, vamos falar um pouco aí também sobre o nosso Bayern de Munique, e meu amigo já foi de F novamente na Liga dos Campeões. Mentira, né? Não foi de F ainda, mas a gameplay lá não tá boa. Bom, pra estar iniciando a falar sobre esse clássico, a gente sabe aí que o Fluminense não vem com uma pré-temporada 100% ainda, né? Foi pro Mundial, voltou muito depois das férias dos outros times, então, cara, com certeza o físico não tava 100%. E ainda teve a baixa do Keno, né, antes da partida, um dia antes, se eu não tô enganado. Então, com certeza ele faz falta ali. E o time do Fluminense, cara, acredito eu que perdeu um pouco da intensidade que eles têm, porque, cara, aquele time ele não ficou com uma idade muito boa pra ficar muito intenso durante muito tempo, né? A gente sabe que isso pode estar ocorrendo ao decorrer da temporada aí do Fluminense. E o Vasco aí já vem com um físico bem melhor, tentando encontrar um esquema e, claro, precisando de titulares depois do Campeonato Carioca proporcionar gramados ruins, juízes terríveis. E, cara, o Vasco tá aí com menos 2 titulares, que é o Paulinho Jair, pelo menos um ano fora dos gramados com uma lesão séria no joelho. E a gente tem que destacar aí que o Campeonato Carioca, ele tá terrível, né? Seja em juiz, seja em gramados, seja nos jogos, algo completamente fora do normal. E, cara, não dá pra ficar arrastando mais isso. Pro ano que vem, precisa mudar urgentemente, cara. Não pode continuar o gramado do jeito que tá. E a incompetência dos juízes, cara, principalmente da Ferg em proporcionar esse jogo pra gente. Porque, cara, eu nunca vi a Ferg colocar os times pra escolher os árbitros, tirando o dela da reta, sabe? Cara, que mundo que a gente vive. Literalmente, os times que tem que escolher os seus próprios árbitros, sabe? Porque a Ferg não confia nela própria. É algo tenebroso. E ainda tem que no contrato os times têm que estar utilizando seus jogadores principais aí na terceira e quarta rodada. Em nenhum mundo isso pode estar acontecendo. Nenhum time pode assinar algo desse tipo. Os times precisam se impor em cima da Ferg, cara. Eu não sei que medo é esse que eles têm. Não faz o menor sentido, sabe? Olha, sério. É algo desproporcional aí. Não faz o menor sentido. E, inclusive, aí o campeonato durar 3, 4 meses aí, sei lá. É tenebroso. E não tá valendo a pena, cara. Grandes jogadores podem acabar perdendo uma temporada devido a tudo que acontece no Campeonato Carioca. Isso aí vocês já sabem. Agora vamos direto aí pro jogo. A incompetência da Ferg eu já comentei um pouco, né? Que literalmente todos os juízes aí do Rio de Janeiro são terríveis. Nenhum está apto a apitar nenhum jogo, já que é o 4º jogo seguido aí que o Vasco é prejudicado, cara. Grandes lances aí com expulsões, com pênaltis. Tão polêmico quanto o jogo de hoje. Mas literalmente esse jogo do Fluminense aí foi o mais polêmico de todos, porque todo mundo literalmente cansou dessa arbitragem, cansou da Ferg, que não tem mais como isso acontecer. E tudo que eu vou falar aqui, cara, não tem nada a ver com o Fluminense, com o Botafogo ou com o Flamengo, tá? É literalmente a Ferg e os times precisam se unir. Cara, os times precisam se unir contra isso, tá ligado? Não faz o menor sentido. A gente precisa ter árbitros para as grandes partidas, para as pequenas partidas. A gente precisa ter árbitros competentes para apitar esse tipo de jogo. E literalmente o cara não tava pronto. Literalmente todo mundo sabia que ele não estava pronto. E claro que os clubes escolheram aqui, porque a gente não sabe a lista, né, dos outros árbitros poderiam estar apitando aquilo, então não faz a menor diferença. A Ferg vai precisar, sei lá, contratar de outros estados ou até mesmo lá de fora, porque não dá pra continuar do jeito que tá. Literalmente a incompetência dos árbitros estão horríveis dentro dos jogos dentro do Vasco, porque se vocês virem os outros jogos, cara, literalmente o Rossi quase perdeu a perna aí, expulsão do Jair também, então tá, cara, muito terrível. Não dá pra continuar do jeito que tá. Precisa de mudança urgente. Agora a gente pode estar falando um pouco dos lances polêmicos, né? E a gente tem o pênalti do Medel e o pênalti, se não me engano, do Ganso em cima do Verratti. O pênalti do Medel, cara, eu tenho simplesmente a visão de que se a bola foi direto na mão do Medel, foi pênalti, tá? Não tem como falar outra coisa. Se foi direto, é pênalti, estava com o braço aberto. Mas se bateu no joelho e depois bateu na mão, não é pênalti, tá? Isso já tá dentro da regra. E claro que a gente não tem nenhuma imagem boa pra tá vendo esse tipo de coisa. A gente não tem outro ângulo, apenas do de trás, sabe? E aí a gente não sabe se bateu realmente no joelho ou se bateu direto na mão. Isso aí é um grande problema. Como assim? Não tem outros tipos de imagem, cara. Dentro do Campeonato Brasileiro a gente vê diversas imagens e ali, sei lá, só tinha uma, 2 imagens. Não faz o menor sentido tudo que tá acontecendo dentro do Campeonato Carioca. Sei lá, eu aposto que no Campeonato Brasileiro um dos estádios devem ter cerca de 15 câmeras e dentro do Campeonato Carioca deve ter 3 câmeras, sabe? Algo totalmente bizarro. Bom, agora pra falar sobre o pênalti em cima do Verratti, com
certeza aquilo ali o VAR deveria ter chamado, galera. Porque o Ganso foi só abraçando o Verratti e, cara, ele em nenhum momento procurou aonde a bola iria, aonde a bola estava. Ele só prendeu o Verratti e o Verratti não poderia fazer nada. E literalmente aquilo é claramente pênalti. E se eu não me engano, ainda deu falta no Verratti em cima do Felipe Melo, se eu não tô enganado, que tava na frente, que caiu sozinho. Ou deu falta mesmo em cima do Ganso, sendo que o Ganso estava abraçando ele. Então, cara, a gente teve aí dois lances já polêmicos falando sobre essa ocasião de pênalti. Então, pra mim, sim, foi pênalti em cima ali do Verratti com o Ganso. E do Medel, a gente precisa de uma boa imagem. Então, se bateu na mão, pênalti. Se bateu no joelho e depois na mão, aí não é pênalti. Um outro lance que gerou grande polêmica também foi o impedimento do meio de campo, sabe? Aquela imagem lá, com certeza, é horrível. Deveria ter uma imagem mais no meio do estádio. Não faz o menor sentido a gente olhar para aquela imagem. É inexistente tirar alguma conclusão daquela imagem. Então, literalmente, tá na regra. Se você não tem como você ver pelo VAR, você tem que ir com o que foi dito em campo, sabe? Na decisão de... Literalmente, a decisão de campo foi que impedimento. Só que, realmente, a gente olhando a imagem, a gente percebe que, cara, o Guga, ele está em cima da Lima. Na Lima, ó. O Guga está acima da linha. E, cara, o Davi... é David, na verdade, né? O David, cara, ele tá antes da linha, só que o ombro aparenta estar na linha, sabe? Ou fora da linha. Aí não tem como a gente ver direito. Só que se o Guga, ele está em cima da linha e está de lado, com certeza o ombro dele vai estar para fora da linha, certo? Então ali é um lance muito polêmico por conta disso, já que o David estava antes da linha e o ombro estava deslocado para a linha, sabe? Ou estaria em cima ou estaria fora da linha. Já o Guga, ele não tem essa de estar em cima da linha certeira com o ombro, porque ele já estava em cima da linha, o corpo estava posicionado para o lado, então com certeza o ombro estava para fora da linha. Então, cara, a imagem é com certeza inconclusiva e literalmente vai com o que foi em campo. E eu não sei porque não teria uma imagem do VAR mais ali para aquele lado do campo, não faz o menor sentido. Mais uma incompetência aí do VAR ou de quem deu, até porque, mano, tudo foi polêmico dentro desse jogo. Agora, um outro lance polêmico, eu não sei quantas vezes eu vou estar falando isso, a gente teve a expulsão Medel e do Thiago Santos, que, cara, falaram que na súmula falou que o Thiago Santos deu um empurrão e o Verratti deu um soco nele como uma retruca. Cara, se a gente for literalmente ver o vídeo, não aconteceu nada disso. Eu não sei porque ele expulsou a Thiago Santos, se eu não tô enganado, o zagueiro que foi expulso, e o zagueiro também Medel. Cara, eles não fizeram basicamente nada, eles só se empurraram, sabe? Foi muito pior o que o André fez. Muito pior do que o André fez. Ali sim, no André, o VAR deveria ter chamado. Agora aquela questão, que o VAR não chamou. E não saiu nada sobre, o VAR estava fora. Menor sentido. Saca? Mano, não deram nem notícia se o VAR estava fora da internet, sei lá, fora do ar, né? Totalmente bizarro isso. Nenhum dos dois deveria ter sido expulso e apenas ali o André, que, cara, ele literalmente foi assim, meio que no coração, né? Do Zé Gabriel pra depois chegar e abraçar o Verratti, que era a marcação dele, né? Porque o Zé Gabriel tava fazendo aquela marcação do André para não marcar o Verratti, já que o André que tava focado em dar essa defesa junto com o Verratti, né? Então, cara, isso, cara, não fez o menor sentido. É totalmente louco o que aconteceu nesse jogo, o que acontece no Campeonato Carioca. Cara, eu tô indignado porque não chamaram o juiz pra tá vendo o que o André fez. Cara, não faz o menor sentido. É impossível não dizer que aquilo é expulsão direta. Ou até mesmo pra um outro amarelo, sabe? E de qualquer forma, agressão, o VAR tem que chamar. E, cara, a gente viu que o juiz, cara, ele tava pra ambos os lados, fazendo só besteira. Falta ali, falta aqui, empurrão ali, botou copa ali. Cara, totalmente inadmissível o que esse juiz fez. E, cara, eu não sei se vocês viram uma falta que ele deu no Verratti em cima do Barbosa, do lateral do Fluminense. Não faz o menor sentido. O cara literalmente escorregou na grama e ele deu falta do Verratti. Aquilo ele me tirou muito mais raiva do que todos os outros lances, sabe? Foi, mano, totalmente bizarro. E, claro, a gente pode estar falando aí também da mão do Cano, né? Cara, a minha visão dessa mão do Cano, eu acho que eles também não deram por causa do que aconteceu com o Medel, sabe? Lá do lance do pênalti do Medel, se não deu pra um, não vai dar pra o outro também. Acho que eles tentaram equilibrar isso, só que botou mais fogo na lenha. E, na minha visão, o Cano, sim, ele estava defendendo o rosto. Só que depois que ele vê que a bola vem mais pra cima dele, tira a cabeça, vai pro lado e a mão continua aqui. Então, meio que ele ampliou o corpo dele. E isso não pode estar acontecendo.
acontecendo. Se ele continua aqui na barreira direto, aí sim, aí com certeza ali ele estaria se defendendo, mas a partir do momento que ele tirou a cabeça e deixou, ele ampliou o corpo dele. Isso aí é pênalti, tá ligado? Bom, pelo menos na minha visão, esses acontecimentos, pelo que eu tô lembrando agora, pode ter acontecido muito mais. É inadmissível aceitarem uma arbitragem dessa, sabe? Não é culpa do Fluminense, não é culpa do Vasco. Vi muita gente falando que os jogadores estavam pilhados. Pô, irmão, na moral, não tem como pilhar. Não tem como pilhar num jogo desse, cara. O juiz apitando tudo, dando falta pro outro lado, não dando falta pro outro lado, cartão amarelo pra aqui, cartão vermelho pra ali. Cara, com certeza os jogadores vão ficar pilhados. Se a gente tá pilhado, imagina os malucos correndo, sofrendo lá no meio do sol. Deve ter estar um calor, mano, gigantesco. Depois choveu ainda. É horrível jogar nisso, cara. É inadmissível. E sim, os jogadores do Vasco estavam mais pilhados, com certeza, pelo que vem acontecendo nas últimas rodadas, sabe? Então, acho que eles já estão meio que de saco cheio disso tudo acontecendo. E eu entendo bastante sobre eles estarem realmente muito pilhados. Cara, são 4 jogos consecutivos com erro de arbitragem com o Vasco e com a Ferg admitindo os erros e botando os árbitros de lado, sabe? E mais um deve ir de lado. Então, poxa, cara, tá totalmente bizarro isso. Na minha visão, tá na hora de alguém fazer em relação à Ferg, cara. Tá na hora dos times se voltarem, fazer alguma coisa. A liga tá aí pra isso, só que ninguém quer dar a mão a torcer, sabe? E a gente não consegue criar uma liga. Vamos ver aí, cara. O presidente precisa tá mudando, alguém precisa tá mudando, mudar alguma coisa seletiva de arbitragem, mudar a educação da arbitragem, o estudo, falam que a arbitragem fez pré-temporada e tudo mais. Vamos lá, vamos tá mudando, né? Precisa tá mudando. Cara, não dá mais pra Ferg continuar assim, não. Os clubes precisam acabar com isso, mano. Não faz sentido. Vamos terminar. E o jogo tinha tudo pra ser bom. Tinha tudo pra ser bom. A tática tava muito interessante, tá vendo? Porque o Fluminense, ele não queria ser muito intenso, sabe? Aparentemente, por causa desse início de temporada ainda pra eles. E o Vasco tava fazendo com que o Fluminense tivesse que dar a mais dentro do jogo, sabe? Porque senão eles poderiam estar perdendo ali. E clássico é clássico, né? Então, cara, foi muito disso. E com certeza poderia ter sido um jogo totalmente diferente. O Fluminense poderia ter saído na frente, depois o Vasco buscasse a virada. Ou o Vasco poderia ter saído na frente, o Fluminense virava, depois empate. E literalmente acabou, né? A gente não precisa nem falar do gramado, que com a chuva só piorou. A gente pode estar vendo aí, cara, que o jogador, o André, que tava marcando o Verratti, e não foi gol nessa falta do Verratti quando ele fez o gol. E, mano, a gente não sabe se foi um empurrão, se o André ali escorregou também. Sabe? Cara, é bizarro. O escorregão do Barbosa com o Verratti lá, quando ele roubou a bola. Literalmente o campo também estragou, sabe? E com certeza um goleiro aí, mano, poderia ter tomado um gol com algum kick ou alguma coisa aí diferente. E de verdade, eu acho que se esse campeonato carioca não tivesse valendo a Copa do Brasil para os 4 primeiros colocados, acho que todos os times grandes ali, os 4 maiores do Rio, né, eles com certeza abandonariam o campeonato carioca depois disso, que tudo que aconteceu. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, cara. Principalmente aí o Vasco, de tudo que sofreu esse ano aí dentro do campeonato, pra mim já poderia ter abandonado, só que, né, tem contrato e também tá valendo a Copa do Brasil, que vale muito dinheiro, né? Então é muito bom pra patrocínio e tudo mais. Mas vai fazer falta, galera. E bem, agora a gente pode talvez falar um pouco aí do que aconteceu na Liga dos Campeões, né? A gente viu aí que o Bayern de Munique literalmente perdeu mais uma e o Bayern tá literalmente perdido em campo. Não tem nada daquele time. Não tem nada, não tem tática, não existe só jogador estrela que vai fazer com o seu próprio talento alguma coisa ali, possivelmente fazer algum gol. E não dá. O Tuchel aí não tá fazendo um bom trabalho dentro desse Bayern de Munique, né? Já tinha muita pessoa reclamando e depois dessas últimas partidas, então, com certeza aí, ou eles vão tomar um esporro e virar a chave, ou eles só vão decair. Eu acho que tudo vai se basear no jogo do Bayern de Munique em casa, né? Vamos ver se eles vão estar conseguindo virar time pra isso, né? Com certeza os torcedores vão lá apoiar, vão gritar muito. A Lazio deve se sentir, talvez, mas, cara, perdeu e ainda foi expulso lá. Não tem nada pra tirar desse Bayern, literalmente, não tem nada. Pô, e tudo que é pior também é o Kane, né? É totalmente bizarro, cara. O cara literalmente foi pro Bayern de Munique, onde que o Bayern tava sempre ganhando tudo. Já perdeu um título, né, no início da temporada. E agora, cara, possivelmente pode estar perdendo a Bundesliga também, né? E a Liga dos Campeões. Ou literalmente tem alguma coisa acontecendo com o Kane. Será que ele nunca vai estar conseguindo o troféu? Ou imagina no final da temporada o Bayern de Munique coloca o Kane pra transferência. Ou seria muito bizarro. Mas com certeza isso aqui é uma loucura da minha cabeça que não deve estar acontecendo. Ia ser totalmente bizarro, não faria mais menor sentido isso acontecer. Mas enfim, né? Coitado do Bayern de Munique, está sofrendo muito. Eu estou muito feliz com isso, porque estou adepto a outros times da Alemanha ficarem fortes. E também a gente teve aí o PSG com a Real Sociedad, né? A gente sabia que a Real Sociedad era uma surpresa dentro dessa Liga dos Campeões, mas talvez tenha sentido, né? Um pouco da pressão de
estar jogando lá na França, ou de ter sentido também essa fase, né? Eu acho que foi algo interessante de estar vendo. O PSG aí conseguiu fazer um 2-0, acho bem difícil a Sociedad conseguir virar isso, né? E, poxa, não tem o que fazer, né, cara? O Mbappé, ele joga bastante. E também, cara, o gol do Barcola foi simplesmente incrível, mano. Que jogador aquele carinha pode se tornar. Pô, jogou muito bem, fez um belo gol. Então eu quero estar vendo aí como que vai ser esse PSG, na verdade, enfrentando um time que tá acostumado, né, com a Liga dos Campeões. Mas eu tô realmente ansioso pra isso. Não gosto de falar muito do PSG, não. Eu quero que o PSG se lasque ainda mais. Agora, o Mbappé falou, né, que não vai continuar no PSG pra próxima temporada. Então, possivelmente ele vai pro Real Madrid, né, com certeza absoluta. E eu quero ver muito como que vai ser isso aí, hein? Ele lá no Real Madrid, cara. Vamos ficar, cara, Bellingham, Vini Júnior, Rodrigo. Aí no final é basicamente isso aí. Eu tô realmente muito triste com o que vem acontecendo com o Campeonato Carioca. A gente tá dentro de uma fase, com certeza, sem árbitros bons. E, cara, não tem o que fazer. Literalmente, os clubes precisam fazer alguma coisa com a Ferg. A Ferg, sei lá, aparentemente não vai mudar. Porque a única coisa que pode acontecer é pegar árbitros de outros estados. Ou até mesmo países aí vizinhos. Porque aqui árbitro dentro do Campeonato Carioca não existe. Não existe. É terrível. Árbitro de vídeo que não chama. Árbitro dentro de campo que é horrível. Talvez não aguente a pressão. E no final também, pra falar a verdade, eu não acredito muito nessa teoria da conspiração. Na verdade, eu prefiro não acreditar que isso existe. Porque se isso realmente existe, cara, algo terrível pro futebol. Não tem por que ficar acompanhando, sabe? Então eu vou muito menos na incompetência da FERJ e incompetência do árbitro. Não tem muito como tá fugindo disso. Mas se você acredita na teoria da conspiração, cara, não tem como eu te dar uma opinião contrária, contra-argumentar contra isso, porque realmente meio que parece, sabe? Querendo ou não, nesses últimos jogos é totalmente bizarro. Falar de roubo, teoria das conspirações, não tem como eu dar uma opinião diferente pra você ou tentar mudar. Mas eu prefiro não acreditar que isso aconteça, mas que realmente é incompetência do árbitro, e, cara, não tem estudo pra ali, não tem um sistema muito bem feito. FERJ, e a FERJ é terrível. Os caras são basicamente sentando lá, ganhando muito dinheiro, e o campeonato indo de mal a pior. Infelizmente, esse é o campeonato carioca.